Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui, a convite da Mariana e do André e de todos os organizadores. Queria agradecer muitíssimo estar aqui no Rio de Janeiro e falar sobre um geógrafo que certamente marca a minha trajetória e a de muitos geógrafos pianos e para além da USP. De fato, como a Mariana apresentou, eu pensei numa proposição. Eu não trago aqui a ideia de tratar o livro do Milton Santos como um objeto, ainda que esta seja uma das correntes da história da geografia, mas propor uma leitura de alguma maneira estruturada desse livro do Milton Santos a partir de uma leitura estruturada, a partir de uma metodologia específica da história da geografia, e, de alguma maneira, fazer isso que ela sugeriu aqui como tema da mesa, um paralelo entre o que foi a minha formação e como, de alguma maneira, os estudos do Milton Santos correram, de alguma maneira, por fora, né, como uma linha paralela e que eu poderia, de alguma maneira, ter reflexões para além do meu objeto de pesquisa especificamente, né? De forma que eu propus uma abordagem comparada, de alguma maneira, cujo título é A Utilização da História e da Epistemologia da Geografia nos Momentos de Renovação da Disciplina, o Vidal de Lablache na França e o Milton Santos no Brasil. Pode passar, por favor. Bom, o que se entende, então, o que eu quero dizer quando eu falo utilização da história e da epistemologia da geografia, né? Bom, a história da disciplina, ela é um recurso para os autores, ela é um recurso para os intelectuais, sobretudo aqueles que têm grandes projetos, né? De forma que a história da disciplina, a história da geografia, tal como eles propõem, ela está sujeita, de alguma maneira, também a uma história intelectual, né? A uma história intelectual da geografia. Uma das abordagens na qual eu me baseio, que é uma abordagem recentemente publicada do François Doss, que é La Marche des Idées, a Marcha das Ideias, propõe uma concepção de divisão da história intelectual, em primeiro lugar, entre uma concepção nominalista do intelectual, ou seja, o intelectual visto como um objeto puro, de grandes ideias que se produzem fora dos seus contextos, e uma concepção contextualista, ou seja, um intelectual com engajamento, né? Essa abordagem é uma abordagem bastante francesa, cujo exemplo é o Après des Fous, do Émile Zola, né? O intelectual engajado politicamente, que se envolve em questões do seu tempo e que está envolvido em projetos políticos, sociais e institucionais, como a própria questão da institucionalização da disciplina. E eu, basicamente, trabalho com essa perspectiva desse intelectual em que as ideias e as conjunturas e os objetos eles se colocam numa perspectiva muito mais horizontal do que pensar que os intelectuais trabalham naquela torre de marfim, que são ideias puras, né? E, nesse sentido, a história e a epistemologia da geografia podem ser vistas como estratégias de institucionalização da disciplina. Ou seja, nos momentos de renovação da disciplina e, sobretudo, na necessidade de ascender as carreiras universitárias, a história e a geografia são recursos, né? Recursos que você, de alguma maneira, utiliza para galgar certo tipo de legitimidade. Alguns outros historiadores da disciplina falam dessas estratégias que você, de alguma maneira, mobiliza nos processos de renovação e de ascensão de determinadas correntes às cadeiras universitárias, né? Então, Vincent Berdoulet vai ressaltar a questão do círculo de afinidade, das disputas de correntes que se dá dentro de uma determinada disciplina, né? O Goodson vai falar da questão da finalidade da disciplina em função do seu contexto, né? A que serve a disciplina em determinado contexto social em que ela se insere. E o próprio Bourdieu vai falar dessa questão dessa construção de legitimidade e liderança que dão sustentáculo, de alguma maneira, à construção de um campo científico, né? Nesse sentido, eu já apresentei uma perspectiva metodológica com a Missiro, que é uma abordagem mais contextualista do intelectual, enquanto figura encarnada nos contextos. E eu também mobilizo uma ideia, então, de que o texto, o contexto, os objetos e as fontes estão situados numa relação de horizontalidade muito mais efetiva do que quando a gente lê aqueles livros nas nossas disciplinas e pensa que aquilo tudo foi elaborado apenas pela grande genialidade do autor, né?
Uma terceira perspectiva é que eu costumo colocar a história da geografia em perspectivas mais largas. O que eu quero dizer com isso? Tanto do ponto de vista do tempo, da longa duração, quanto do ponto de vista da longa duração das ideias, das mentalidades, podendo até correr questões de séculos, como questão da circulação dos saberes de alguns países, como os saberes circulam entre alguns países, e uma perspectiva também de alargar essa comparação, alargar a perspectiva, o objeto de pesquisa é justamente fazer a comparação, né? Então, comparar narrativas como uma forma de oferecer balizas mais graduadas desses processos. Pode passar, por favor. Bom, então o Capel ele aborda especificamente a questão da história da epistemologia da disciplina, né? Ele vai falar que depois de uma crescente mundialização da ciência, depois do final do século XVIII, surge no século XIX um intelectual muito consciente do caráter profundamente renovador que ele tem em relação às suas obras, né? E aí ele cita o Cuvier, o Humboldt, o Ritter, o Darwin, etc. e tal. Bom, e o que eles fazem, esses intelectuais? Eles recorrem à história das disciplinas para convencer o público do caráter inovador das suas obras, né? E para mostrar que o saber finalmente alcançava, de alguma maneira, um verdadeiro desenvolvimento científico. Essa era uma das possibilidades. A outra possibilidade é recorrer ao passado como uma forma de justificar os pontos de vista atuais e inscrever na marcha do progresso a sua própria obra e, de alguma maneira, até submeter os antepassados à ratificação do seu próprio ponto de vista, né? E aí a gente, por essa abordagem que o Capel coloca na questão da história da geografia, a gente tem uma primeira abordagem em relação aos intelectuais que mobilizam a história da geografia, e o Milton Santos, nessa obra, vai fazer exatamente isso também, de que é um tipo de mobilização com bastante risco de anacronismo, digamos assim. Pode passar. Bom, por que comparar, então, Vidal de la Blache e Milton Santos? Certamente vocês sabem que eles são expoentes da renovação geográfica nos seus respectivos países, né? Tanto Milton quanto Vidal de la Blache eram intelectuais nesse momento. O Milton, eu vou comparar basicamente duas obras, na verdade. O Avis au lecteur, que o Vidal de la Blache publica em 1892 nos Annales de Géographie, que é o lançamento dos Annales de Géographie, e Por uma Nova Geografia, que o Milton publica em 1978. Tanto Milton quanto Vidal eram intelectuais experimentados nesse ponto da sua trajetória, né? Em 1892, o Vidal já tinha passado por Atenas para fazer seu doutorado, já tinha passado por Nancy, já tinha formado boa parte dos seus discípulos na École Normale e um ano antes tinha se tornado professor da Cátedra de Geografia Urbana na Sorbonne. Em 1978, o Milton já tinha ocupado seus postos no Colégio da Bahia, né? Tinha participado do governo baiano, tinha feito o doutorado em Estrasburgo, tinha participado da comissão de planejamento do governo do Jânio Quadros, tinha sido preso, exilado, já tinha inclusive passado a dar aula então em Toulouse, na condição do exílio. Então, são intelectuais que têm profunda consciência no momento do papel renovador que eles tinham no exato momento em que eles produzem essas obras. Pode passar. Bom, então o objetivo dessa apresentação se por a via da história intelectual, de uma história intelectual contextualista, ou seja, pensando o intelectual encarnado nesses contextos, se seria possível pensar na compreensão de uma nova exegese das obras, né? A partir das estratégias de legitimação, ou seja, se essas estratégias de legitimação ao qual eles recorrem para falar da história da geografia, elas ajudam a interpretar um texto e o próprio contexto, ou ambos, né? E aí eu já antecipo os meus resultados para que vocês sigam melhor o raciocínio. Na minha perspectiva, por uma nova geografia, a partir de todas essas leituras que eu, de alguma maneira, estruturei a partir da metodologia que eu apresentei, ela é um livro bastante ambicioso, mas, ao mesmo tempo, muito tateante, né? E por que ele é muito tateante? Simplesmente porque o Milton se encontra num momento de ruptura bastante importante com o passado do país, né? Então, 1978 a gente vai ver. Mas é um passado que ainda que entende por que não se deu o desenvolvimento, mas que não sabe por que vias ele vai se dar,
né? E a questão do desenvolvimento é importantíssima para o Milton Santos, como a gente sabe. Então, é um tipo de geografia que, de alguma maneira, rompe com o passado, inclusive, tanto na ideia de como explicar esse passado e como compreender, de alguma maneira, os caminhos que o Brasil vai tomar, mas que ainda não tem claro os caminhos que, de fato, a gente vai precisar percorrer para encontrar o que ele vê como fundamental, que é a perspectiva de desenvolvimento do país. Então, nesse sentido, para mim, a pergunta que o Vidal de la Blache faz é diferente, né? Ele está situado num momento exatamente, talvez, oposto em relação ao Milton Santos. Enquanto o Vidal vai se perguntar por que a França atingiu o equilíbrio que atingiu em 1898, justamente na Belle Époque, etc. e tal, me parece que o Milton está se perguntando por que não nos desenvolvemos, né? Acho que é uma pergunta de fundo que está colocada nessa obra em 1978. O que é uma pergunta bastante sulina, né? Uma perspectiva do sul, digamos assim. Gramsci já fez essa pergunta, de alguma maneira, em relação à Itália, em relação à Revolução de Turim. Pode passar. Bom, então a estrutura da apresentação já foi boa parte, as diferenças entre Vidal de la Blache e Milton Santos e as semelhanças entre Vidal de la Blache e Milton Santos na questão da história da disciplina enquanto estratégia. Pode passar. Para colocar, então, a questão que sustenta a minha interpretação, 1978, no Brasil, é a emergência desse novo sindicalismo no Brasil, né? Então, a gente sabe que são aquelas grandes greves do ABC. E o que essas greves fazem? Elas recusam, de alguma maneira, o caminho pelo qual o Brasil se desenvolveu até aqui, e as soluções também, né? Então, não só foi o passado, estava completamente em revisão, mas as soluções para esse passado também, né? Então, aparece um sindicalismo que questiona, por exemplo, a saída que a esquerda tradicional havia proposto para o Brasil até o momento, e abre-se uma perspectiva de completa... de um certo impasse até, né? Por que caminhos de seguir, inclusive do ponto de vista da política. E na França, me parece que é exatamente o contrário, né? Então a gente tem um Vidal de la Blache que convive com a Comuna de Paris em 1848, durante a sua confecção da sua tese, e que, naquele momento, em 1892, vive a Belle Époque française. Então vive um momento de prosperidade cultural, econômica e de uma estabilidade econômica e política muito grande. Então, me parece que o Milton, nessa obra, inclusive, ele é um intelectual muito poroso, digamos, ao contexto social e político que o Brasil está passando, e também, de alguma maneira, marcado, na minha perspectiva, na modo como eu leio Por uma Nova Geografia, por esse impasse político e social e por essa perspectiva tateante que se anunciava no Brasil nessa época. Pode passar. Bom, aqui eu fiz uma galáxia, por exemplo, a relação com as escolas precedentes, né? Então, qual era a relação que eles tinham com esse passado da disciplina, né? Uma crítica parcial ou uma crítica total à disciplina. Então, o Vidal de la Blache, apesar da gente ter ele como grande pai da geografia francesa, ele faz uma crítica bastante sutil em relação às disciplinas, às correntes da geografia que vieram antes dele. Então, ele se refere ao Ritter, por exemplo, como uma geografia florescente, uma coalizão de boas virtudes, uma interpretação digna, uma geografia científica. As sociedades de geografia, da mesma maneira, progressos consideráveis, progressos das descobertas, desenvolvimento prodigioso, mas quantidade sem precedentes de engrenagens inúteis e um certo desmembramento da ciência. Pode passar. A relação que o Milton tem com as geografias passadas é completamente diferente, é uma crítica total, né? Então, o Milton vai falar em relação, por exemplo, à geografia tradicional. Eu fiz uma galáxia dos termos que ele utiliza, por exemplo, no sumário. Ele vai falar de fundadores, de ideologia, de pretensões, em relação à geografia tradicional. Em relação à geografia do planejamento, ele vai falar de um formalismo, de uma tara, de ideologia. Em relação à geografia quantitativa, ele vai falar de problemas, de métodos e pecados. Inclusive, a gente vê um furor crítico assim, bem mais acentuado, né? Pode passar. Bom, como a geografia evolui para esses autores, né? Ela evolui progressivamente ou por revoluções? Então, você vê uma geografia do Vidal de la Blache, que, na perspectiva dele, se constrói progressivamente, né? Então, a perspectiva do Vidal de la Blache é
indo para a última frase, condensar resultados adquiridos sobre uma forma mais científica e literária. Então, não é uma ruptura total, né? Então, é uma geografia que caminha por rupturas e continuidades, enquanto para o Milton Santos, a geografia ou toda teoria digna só pode se constituir por uma ruptura total de paradigmas, né? E aí ele vai falar que a própria teoria tem de se adequar às condições atuais do mundo atual e representar uma relação com o novo e seu significado original, de forma que toda teoria é sinônimo de uma teoria revolucionária. Pode passar. Bom, nessa perspectiva de relação com o passado, inclusive do ponto de vista da história da geografia, você tem como tratar os outros paradigmas, né? O Vidal de la Blache trata a geografia econômica e política que lhe antecede, basicamente com uma crítica de estreiteza. Então, uma crítica de que ela não tinha alcançado resultados suficientemente englobantes para explicar o mundo que a França vive naquele momento. E ele julga que o horizonte, de alguma maneira, com a sua geografia, aumentou, né? Já o Milton Santos, ele nega a geografia tradicional completamente e acusa, inclusive, de erros, né? Como se os outros paradigmas fossem não paralelos ao dele, mas efetivamente contivessem erros na sua formulação, né? Pode passar. Uma coisa interessante quando a gente compara também tanto o texto que o Vidal de la Blache lança, os análises de geografia, como por uma nova geografia, é que o Vidal de la Blache, nos análises de geografia, ele trata uma história, né? Então, ele conta uma narrativa. Então, é nessa perspectiva de traçar a continuidade da geografia francesa, tanto em relação ao seu passado, que ele pretende continuar a representar, né? Talvez seja interessante retraçar a evolução dessa ideia, né? Então, o transcurso do método geográfico, e fazer, então, essa rápida apreciação. Já o Milton Santos, ele vai falar... por uma nova geografia não é uma história, do meu ponto de vista, não é um gênero histórico, mas é uma crítica, um ensaio crítico, né? Então, nosso objetivo aqui é unicamente apontar, tenhamos claro, aqueles problemas que, ao nosso ver, impedem a construção de uma geografia orientada para uma problemática mais social. Pode seguir. Uma coisa que fica bastante claro também nesse livro, Por uma Nova Geografia, quanto nos trabalhos metodológicos no Vidal, é que o Vidal de la Blache, em relação à metodologia, ele tem baixa reflexividade, né? Então, o que a Marie-Claire Robic chamou, de alguma maneira, na interpretação dos textos dele, de uma invisibilidade do paradigma, né? Há uma invisibilidade do paradigma. O Vidal de la Blache, através dos seus trabalhos de excursão, exercícios de demonstração da paisagem, ele treina os geógrafos no método, né? Já o Milton Santos, ele sugere uma reflexividade muito maior em relação à metodologia. Ele sugere, então, que, de alguma maneira, o método ele deve estar constantemente sob questionamento, né? E aí ele vai falar, né? Então, os empiristas, dizendo, então, a geografia não poderia ser empirista nesse aspecto, não fornecem obrigatoriamente um discurso apologético, isto é, uma apologia do status quo. Embora eles o façam frequentemente, de modo que não necessitam servir aos interesses imediatos das classes dominantes, mas terminam sempre por fazê-lo quando eles isolam o campo de investigação e formam uma geografia abstrata como finalidade dos seus estudos, e não como um meio de utilizar para que a totalidade social seja examinada efetivamente. Então, o Milton, ele, de alguma maneira, utiliza a teoria para dar intensidade política à questão do método, né? Então, o método ele deve ter reflexividade, porque ele deve estar em constante questionamento na produção do saber geográfico. Por fim, pode passar? Eu queria só chamar a atenção para uma diferença de projeção em relação a esses projetos que se anunciam nesses dois trabalhos de lançamento, tanto do Vidal de la Blache quanto do Milton Santos, né? A renovação de Vidal de la Blache, na minha opinião, ela é uma renovação mais modesta, ela se anuncia mais modesta, porém ela, de alguma maneira, resta em alguma zona de segurança em relação ao projeto que ela coloca para frente de si. Enquanto a renovação do Milton Santos, ela é uma renovação, na minha opinião, mais ambiciosa, porque ela anuncia de cara um grande projeto que ele vai precisar construir a partir daquele momento, porém também mais hesitante, né, mais tateante. Então, o Vidal de la Blache vai falar de uma exposição ampla e coerente dos resultados adquiridos, de uma anexação lenta e racional, de construção de um método, da ideia de raciocinar, associar e interpretar.
enquanto Milton Santos vai utilizar palavras como uma geografia nova, uma tentativa, uma necessidade, um esforço, um problema, uma busca. Então, é um trabalho, de alguma maneira, que se anuncia. Eu já estou finalizando, porque as semelhanças entre... Pode passar? O Vidal de la Blache e o Milton Santos são muito menores, né? Mas eu queria simplesmente... Pode passar de novo? Colocar aqui... Ambos dialogam. Eu fiz aqui uma bibliometria das obras deles, dos principais artigos metodológicos do Vidal de la Blache e também do Milton Santos. Ambos, de alguma maneira, fazem um diálogo preferencial com o centro da produção científica geográfica naquele momento. Então, enquanto na geografia do Milton Santos você tem uma predominância do diálogo... Aqui é Vidal, primeiro Vidal, na verdade. Enquanto no Vidal de la Blache você tem uma predominância do diálogo com a Alemanha, secundariamente com a França e terciariamente com as fontes que ele utiliza, que as fontes, nesse caso, são necessariamente, nesse momento que ele está trabalhando, são fontes eruditas da Grécia, né? E, pode passar, o Milton Santos também faz esse mesmo movimento, que ele faz um diálogo prioritariamente com a França, secundariamente com os Estados Unidos, Inglaterra, América Latina. Eu até tive que agregar a América Latina, porque eram muito esparsos, e apenas na quarta posição, trabalhos exclusivamente sobre o Brasil, né? Agora eu já vou terminar a minha... Pode passar? Bom, o que eu queria colocar em relação a essas estratégias de utilização da história da geografia nessas duas obras, né? Na minha opinião, essas questões colocam problemas de ordem comparativa quanto a estratégias de utilização da história da geografia de duas escolas com base nas seguintes questões. Primeiro, do ponto de vista de países diferentes, né? Um país que atingiu uma relativa estabilidade, como a França, em 1892, diferentemente do Brasil, que procurava, de alguma maneira, a sua própria via de desenvolvimento, né? Que encontrava, de alguma maneira, no impasse histórico de negar o seu passado e buscar as vias que se colocavam como possibilidade para o futuro, né? Há uma diferença, claramente, de um arcabouço geral positivista, no caso do Vidal de la Blache, no modo como ele lida com a história da geografia, já estou terminando, versus um arcabouço geral de da economia política, que é justamente a tradição que o Milton Santos está incorporando nesse exato momento, de maneira até um pouco súbita, na minha opinião, uma incorporação até um pouco apaixonada, que eu acho que tenho a impressão que depois ele vai, de alguma maneira, rever isso, né? É também uma geografia... uma diferença de uma geografia que, no caso do Vidal de la Blache, que preservava uma relação de continuidade com o passado e com as disciplinas passadas que ele herdava, né? Versus uma geografia do Milton Santos, que, na minha opinião, promove uma ruptura mais total e que se coloca muito mais do ponto de vista prospectivo e que quer, de alguma maneira, olhar para o futuro do Brasil e encontrar esses caminhos, né? Uma geografia que buscava, então... de alguma maneira, uma resposta sobre a diferença, uma geografia, no caso do Vidal de la Blache, que buscava uma resposta sobre a questão do equilíbrio, né, de como o longo passado francês chegou ao equilíbrio que chegou naquele momento, enquanto o Milton Santos parece ser uma geografia que busca a resposta sobre por que não aquele equilíbrio foi atingido no Brasil naquele momento. E aí, para realmente finalizar, se eu coloco aqui que Milton Santos, de alguma maneira, se perguntou por que o Brasil não se desenvolveu naquele momento, em 1978, eu não sei se ele teve... Talvez ele, com o que a gente vive hoje, para politizar um pouco a questão, eu não sei se ele chegou a considerar que o desenvolvimento não foi atingido por uma opção das elites, né? Muito obrigada.